Existia na época de Jesus um lugar que ficava do lado de fora das cidades. Um lugar que era chamado Vale dos Rejeitados. Preste atenção. As cidades eram todas elas fortalecidas e cercadas por muros. E ali no Vale dos Rejeitados ficavam as pessoas, entre aspas, imundas, aleijados, cegos, surdos, leprosos. Aí você me pergunta, olha, mas quando Jesus passou, por exemplo, em Jericó, tinha um cego e foi curado, existia uma licença das autoridades em que dentro destas cidades poderiam ficar algumas pessoas que tinham problemas. Por exemplo, cegos. Por exemplo, até pessoas com hemorragia. Por exemplo, pessoas aleijadas. Era como essas pessoas, naquela época, elas tinham um alvará, uma licença para ficar dentro dessas cidades. E eu te pergunto, era para pedir esmola, mas não para elas. A sociedade, então, assim como a sociedade de hoje, não é? De uma forma mentirosa, se preocupava com os marginalizados, com os rejeitados. Assim como nos dias de hoje, 2013. E então a sociedade, as autoridades chamavam algumas pessoas, examinavam essas pessoas, e ao ponto de poderem até escolher essas pessoas, as que tinham talvez menos problemas. E essa pessoa tinha como se fosse um colete, elas ficavam dentro das cidades, elas moravam no Vale dos Rejeitados, mas voltavam para as cidades todos os dias de manhã e à tarde, pegavam o que recolhiam de esmolas, faziam compras de mantimentos, e essas pessoas eram usadas para levar então mantimento para as pessoas no Vale dos Rejeitados. Entendeu por que as pessoas ficavam dentro da cidade? Eles não pegavam esmola para eles, mas sim eles eram como trabalhadores da prefeitura. E então iam servir aqueles marginalizados no Vale dos Rejeitados. Quem está entendendo? Aquela mulher, ela não era diferente, ela era rejeitada. E Deus, a Bíblia mostra que esta mulher, ela então vai até Jesus. E eu fiquei meditando, estudando na palavra de Deus. Talvez ela era uma das mulheres que eram trabalhadoras nesse sentido. Ela tinha autorização para ficar dentro da cidade. Ou talvez não. Porque quando eu fui estudar a história daquela época, a história mostra que naquele período que Jesus estava, durante o seu ministério, ficou famoso que algumas pessoas que ficavam à margem da sociedade, ou seja, fora da cidade, elas, como se, no bom sentido, invadissem a cidade, como quem entrasse na cidade de uma forma escondida. Ou seja, talvez aquela mulher, por causa da gravidade do seu problema, poderia ser uma pessoa assim. Por quê? Porque alguém poderia chegar à noite trazendo mantimento lá no Vale dos Rejeitados, e então alguém falou, olha, tem um negócio acontecendo na cidade, vem aqui, o que aconteceu? O que aconteceu hoje lá? Gente, eu estava na praça, e tem um tal de Jesus Cristo, ungido de Deus, que Ele está curando as pessoas, Ele opera milagres, e então ali aquela curiosidade, as pessoas poderiam chegar no meio ali de um daqueles, e então quem conta mais sobre esse Jesus? Então a pessoa falando, olha, existe um Jesus lá, um tal de Jesus, que Ele diz que é o Filho de Deus, e Ele cura mesmo. Eu até vi ontem lá, olha, hoje eu estava passando e o cego saiu vendo, e esse Jesus, Ele tem poder. Este Jesus, Ele cura. E eu fico imaginando aquela mulher, então, talvez ouvindo isso, essa palavra, essa pregação. E a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E talvez alguém estava falando lá de Jesus. E então, aquela mulher, com toda a sua fraqueza, limitação, dentro do coração daquela mulher,
totalmente rejeitada, desesperada, sem ninguém para ajudá-la, começou então a bater forte. E algo dentro dela falando assim: olha, se eu for até esse Jesus, eu poderei ser curada. Eu já fui em tantos lugares. Será que eu consigo uma credencial para ir dentro da cidade? Será que existe alguém que pode me ajudar? Quem sabe aquela mulher começou a perguntar a um ou outro: aonde Jesus vai estar amanhã? Aí alguém: olha, eu ouvi falar que Jesus amanhã vai estar lá na Praça da Estação. Então aquela mulher nem dormiu naquela noite. Eu creio que aquela mulher não dormiu. Talvez era a última esperança da vida dela, assim como acontece conosco também em alguns momentos da nossa vida. Parece que é a última esperança. Mas a esperança não morre, porque Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. E então aquela mulher, talvez naquela noite nem dormiu, e falou com ela mesma, falou: eu vou amanhã até a cidade, eu vou ver se eu pulo o muro, eu vou achar um lugar de entrar, eu vou entrar talvez dentro de um baú, de uma carroça que talvez vai entregar mercadoria lá dentro. Eu vou entrar, talvez, eu não sei como, mas vou entrar. E aquela mulher então começa. E durante a manhã, ela acorda de madrugada. E ela observa a cidade de longe. Os muros que a separaram das suas famílias, da sua mãe. Muros altos que separaram os seus sonhos, que separaram as suas expectativas de vida, que separou ela da escola, que separou ela de tudo que ela vivia. Então ela olha aquele muro, mas ela olha acima do muro, e dentro do coração dela só há uma voz, dizendo: Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o nome dele, Jesus Cristo, é o nome deste homem, Jesus Cristo. Eu preciso ir a Jesus Cristo, eu preciso me entregar a este Jesus, eu preciso tocar neste Jesus. E toda limitação não segurou aquela mulher, toda fraqueza, aquela doença não pôde detê-la, mas ela foi. E à medida que aquela mulher andava, eu fico imaginando o coração dela batendo mais forte. E quando ela chega de longe, avistando uma multidão, ela fala para ela própria: Jesus está ali no meio. Meu Deus, Jesus está ali. É hoje, é a última vez, é a última esperança. Se não der hoje, eu vou morrer, eu vou suicidar, eu desisto. Mas esse Jesus tem algo diferente. Jesus, Jesus, Jesus. E ela chegando, e eu fico imaginando aquela multidão que não dava espaço. Eram como os muros, não mais da cidade, mas um muro de gente que cercava Jesus. E aquela mulher: eu quero ir até Jesus, eu preciso ir até Jesus. E ninguém a ajudava, ninguém dava a mão a ela. Pelo contrário, se aquela mulher fosse descoberta no meio daquela multidão, ela poderia pela lei ser apedrejada até a morte. E ela enrolada nos seus panos, esbarrando em um, esbarrando em outro, e outros o empurravam para trás, e outros a empurravam para o lado, e ela não desistindo. E então, ela, quando está perto de Jesus, seu coração batendo forte, algo falando ao seu coração, que era o próprio Espírito de Deus, dizendo: é hoje, é hoje. Eu fico imaginando aquela cena, ela tocando nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz que ela toca a orla, ou seja, a parte de baixo
porque talvez aquela mulher estava tão fraca que ela estava se arrastando no meio daquela multidão. Mas alguém que toca embaixo é alguém que no mínimo está ajoelhado, no mínimo está caído, no mínimo está numa posição de humildade. E ela toca. A Bíblia fala que imediatamente ela foi curada. Parou o fluxo de sangue. Parou 12 anos de sofrimento. Parou! Parou! Ela então, sem entender, às vezes ela começa a sentir que parou, então ela começa para ela mesma falando: algo aconteceu. Algo aconteceu. Ela começa a exercitar a sua fé e ir falando. E então Jesus Cristo diz: saiu o poder de mim. E quando ele fala isso, aquela mulher ouve. Aquela mulher ouve. E começa dentro dela a falar: eu senti esse poder que ele está falando. Eu senti esse poder. Eu senti. E Jesus pergunta: quem me tocou? E então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Preste atenção. Quando Jesus pergunta, a Bíblia nos dá aqui a história, um tempo, um intervalo de silêncio. Talvez o medo que existia naquela mulher, dela saber que há 12 anos ela sofria. Ela não podia entrar na cidade. Ela não podia ter comunhão, contato com ninguém. E talvez se ela testemunhasse, talvez se ela falasse, alguém ali poderia até mesmo reconhecê-la. Alguém poderia dizer: é você, fulana de tal, que tocou em Jesus, mas você não pode tocar em nada, porque você é imunda. Você não pode tocar em nada. O que você está fazendo aqui no nosso meio? E uma pessoa, quando tinha contato com uma pessoa, ou com uma mulher que estava nos seus dias de menstruação, essa pessoa ficava fora também, porque ela se considerava imunda, e ali poderia voltar então à tarde. Ela até mesmo tinha que se banhar toda, tomar um banho, lavar. E aquela mulher tocou em muita gente, ou esbarrou em muita gente, melhor dizendo. Ela toca em Jesus, mas esbarra numa multidão. E talvez eu sinto que ela poderia ficar com este temor. Mas ela não se conteve. Ela não segurou. Ela disse, tremendo, com medo, atirando-se aos pés de Jesus, ela disse: eu te toquei, mestre. Quantas pessoas sãs, quantas pessoas que estão com seu corpo físico 100%, não estão tocando em Jesus. Mas esta mulher não mediu esforço. Esta mulher não mediu esforço.